E olha, gente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta e deve ficar por 2 dias em descanso total após uma cirurgia que foi submetido para uma retirada de lesão benigna da prega vocal esquerda. Há cerca de 10 anos, Lula teve um câncer na laringe e precisou passar por uma quimioterapia. Quanto ao grupo de transição, o coordenador do grupo de esportes do governo de transição, Edinho Silva, disse que o presidente eleito assumiu o compromisso de recriar mais um ministério, o Ministério dos Esportes. Para o ex-senador e ex-ministro da Previdência Social, José Pimentel, este não é o momento adequado para debater a reforma da Previdência. Uma outra novidade em relação a esse governo é a sugestão feita pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O movimento defende a criação de uma pasta dedicada à reforma agrária e à alimentação. E eu aproveito esse tema para lançar a nossa enquete nesta segunda-feira no site da Jovem Pan News, para você parar tudo o que você está fazendo, correr no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber de vocês que nos assistem nesta segunda, se vocês concordam com a proposta do MST de criar um Ministério da Reforma Agrária. Tem que ter mais um ministério para isso ou não? 93,4% da nossa audiência até o momento, nesses segundos iniciais, acha que não, e 6,59% acha que sim. Se você ainda não deu o seu voto e a sua opinião, jovempan.com.br. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar uma boa tarde ao nosso time de hoje. Desta segunda temos o nosso Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e hoje como nosso comentarista convidado, Tomé Abduch. Vou começar por você hoje, Tomé, seja muito bem-vindo. Eu quero entender um pouco desse Ministério da Reforma Agrária, como é que você vê isso? Vamos lá, é importante a gente falar um pouquinho, né, desse Ministério da Reforma Agrária. Primeiro que no governo Bolsonaro nós tivemos a oportunidade de diminuirmos o número de ministérios, que foi muito positivo para o Brasil. Diminuiu custos, facilita a gestão, né, várias áreas no mesmo local. E agora o presidente Lula, como já era esperado por todos, ele quer aumentar o tamanho da máquina pública porque eles acreditam num Estado maior, um Estado inchado, um Estado que cuide dos cidadãos, segundo eles. E falar em reforma agrária no Brasil, onde nós temos um agronegócio maravilhoso, que alimenta mais de 1 milhão de bocas em todo o mundo, né, que é produtivo. Em vez de nós estarmos discutindo aqui como poder melhorar o incentivo ao agro, levar para eles investimentos possíveis, financiamentos, nós estamos aqui de novo, voltando a anos atrás, discutindo políticas que vão levar nada a lugar nenhum. Vão levar a aumento de gastos, um Estado inchado, a volta da corrupção, porque a gente sabe que quanto mais pessoas, mais corrupção. E, infelizmente, nós estamos vendo o Brasil voltar à mão das pessoas que tanto destruíram a nossa nação. E o pior de tudo, da mesma maneira, se eles ainda tivessem aprendido alguma coisa, tivessem compreendido que deveriam mudarem as suas posturas ao longo dos anos para poder voltar a governar o Brasil, né, os erros que aconteceram no passado fossem contornados, mas não, eles voltam querendo criar vários ministérios. E não é apenas um da reforma agrária, não, são mais de 13 ministérios por enquanto, porque lembrem, tem que acomodar os companheiros. Temos que colocar aquelas pessoas novamente incompetentes que quebraram o Brasil para poder trabalhar. É uma grande tristeza o que nós estamos vendo e digo a vocês, eles ainda não assumiram o poder. Serrão, nós estamos falando aqui do Ministério da Reforma Agrária, estamos falando do Ministério do Esporte, a gente sabe que vai ter Ministério da Cultura, Ministério, se eu não me engano, da Mulher, enfim, todos esses temas serão ministérios. Precisa disso? Olha, claro que não. Saudações, meus amigos, meus amados haters, né? Talvez fosse necessário criar o Ministério da Incompetência para premiar o que parece que está vindo por aí. É muito assustador. Quando se fala em Ministério da Reforma Agrária novamente, você está voltando lá à década de 50 e 60, as ligas camponesas de Francisco Julião. O Brasil não supera isso, já foi superado. O governo Bolsonaro tratou de regularização fundiária, fez um trabalho muito correto nesse sentido. Hoje, o próprio MST exibe uma feição diferente. Tem ali um bandinho do MTST que continua fazendo
fazendo aquele discurso de invasão de terra. E o MST tem uma outra banda que já partiu para o capitalismo. Eles estão produzindo em cooperativas, com cooperativas de crédito, se organizando e fazendo o trabalho de pequeno agricultor, que é relevante. O presidente Bolsonaro, no governo dele, deu ênfase a esse tipo de agricultura, junto também ao agronegócio, que é o grande potencial do Brasil. Então, esse discurso é anacrônico. Ministério dos Esportes, eles querem criar para montar um outro esquema diferente e vai gerar bastante conflito. O que fez o governo Bolsonaro? Em vez de criar Ministério de Esporte, o governo Bolsonaro incentivou que atletas fossem adotados pelas Forças Armadas. Então a gente hoje tem os nossos campeões olímpicos, paralímpicos, atuando nas Forças Armadas, com cargo de oficial das Forças Armadas. Você agora vai chegar o novo governo e botar essa turma toda para fora? É isso que vai acontecer? Vai ser mais essa tábua de pancada nas Forças Armadas, que vai ser outra área que sofrerá interferência direta do PT. O PT já cansou de avisar e dessa vez vai cumprir o prometido. Vai baixar o nível dos militares, da situação que eles têm hoje, que não é nada maravilhosa, para algo de inferioridade, porque o militar tem que ser substituído na visão petista por outra guarda nacional. O militar tem que ficar restritíssimo ao papel que ele não quer ficar. E é isso aí. Vamos ter aí uma mega aposentadoria de generais, uma promoção dos melancias, aqueles que são vermelhos por dentro, verdinho por fora, para agradar o esquema do PT. As perspectivas vão ficando cada vez piores. E aguente, que é isso que vem por aí. Constantino, ótima tarde para você. E essa lesão nas cordas vocais do Lula, hein? Como é que você viu? Isso não é a primeira, enfim, e chama bastante atenção por ser um período muito curto, logo depois da campanha, né, da eleição do segundo turno. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas e toda a audiência. Tem muita especulação em relação à saúde do Lula. Andou circulando muito boato por aí, né? Inclusive que ele teria piorado do câncer dele. Muita gente especulando sobre isso, né? Agora, eu não quero desejar mal a ninguém aqui, apesar do que, obviamente, o Lula representa o mal ao Brasil. Eu só espero que, pelo menos, se for apenas isso aí que deu na imprensa, ele fique calado um pouquinho, né, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade e os mercados também poderem sonhar, né, com aquela ilusão que seduziu tanto tucano boboca. Veja, Paulo, se o Lula assumir em janeiro, nós estamos falando, sim, de uma desgraça que é evidente para quem está atento, né? É um filme de terror em câmera lenta que o brasileiro decente está vendo, né? MST tendo voz e querendo ministério para falar de reforma agrária como se não existisse o agronegócio no Brasil, o setor mais pujante da nossa economia, locomotiva do PIB e de exportações. É a turma que está antes da queda do Muro de Berlim. Venezuela sendo reconhecida já como uma democracia pelos petistas, né? Quer dizer, uma vez mais o Brasil vira um pária internacional por pegar uma ditadura terrível, socialista como a Venezuela e chamar de democracia companheira. A mídia tratando o Lula com normalidade, né? Como se fosse um governo que vem por aí que ninguém sabe o que esperar direito. Vamos ver, presidente da Febraban falando, espero que ele tenha responsabilidade. Quer dizer, é uma turma sonsa, cínica, fingindo que ninguém acompanhou o Brasil nos últimos 20 anos. Ninguém sabe quem é o Lula, ninguém sabe o que fez o PT. É impressionante acompanhar isso. Eu, às vezes, tenho que me beliscar para falar assim, ou eu enlouqueci, ou o Brasil é o país mais cínico e hipócrita do mundo, né? Por essa imprensa toda fingir que há tudo normal acontecendo no Brasil. Não, vamos ver o que vai ser o governo, espero que tenha responsabilidade. Aí já tem entrevista da Simone Tebet dizendo, tô preocupada, a responsabilidade fiscal não é realmente uma característica do PT e do Lula. Ela estava no palanque fazendo L, junto com o Meirelles, com o Armínio, com a Moedo, com a Helena Landau, com essa patota toda, Fernando Henrique Cardoso. Onde essa turma estava nos últimos 20 anos? Ou onde eles acham que o brasileiro estava, né, enfiado debaixo da areia para poder fazer um discurso tão ridículo, patético e cínico desse? O PT é o seguinte, Paulo, já falei e repito, é uma união de comparsas, não existem aliados ali, comparsas que querem
praticar a divisão do butim. Daí tantos ministérios voltando, tanta discussão para se apropriar da coisa pública. E isso tudo com um manto de ideologia, que é o que justifica a roubalheira, né? A expansão do Estado de forma irresponsável. Quer dizer, é a turma que finge que não caiu o Muro de Berlim e que está junta só para meter a mão na massa. Tomé, você acredita na transparência absoluta da questão envolvendo a saúde do ex-presidente, agora presidente eleito Lula? Você realmente acredita nisso? Dá para o povo brasileiro, de alguma forma, entender que hoje nós temos um presidente eleito com absoluta saúde? É difícil, né, Paulo? Porque as coisas no Brasil, elas não têm transparência. A grande mídia não mostra as coisas com transparência. Parece que eles tentam varrer tudo para debaixo dos panos para que haja uma dúvida do que está acontecendo no Brasil. E mais do que isso, nesse momento tão importante dessa PEC, né, do fura-teto, que ela é um grande absurdo. Só para nós entendermos o que essa PEC representa, eles estão falando em algo na casa de 200 bilhões por ano, sem nenhum tipo de controle fiscal. Imagina o seguinte, qualquer empresa hoje, ou qualquer pessoa física que ganha um salário, imagina um salário muito bom, que seja de R$1 milhão por mês. Se essa pessoa gastar 1,1 milhão, ela quebra. É o que eles estão propondo no Brasil. Eles estão propondo que se fure o teto, ou seja, o país não vai ter dinheiro para pagar e vai se empurrar essa dívida para frente. E em 4 anos, nós vamos ter o equivalente que nós tivemos para poder fazer a Previdência do Brasil. Aquela economia de 800 bilhões, que foi muito ruim para muita gente, mas necessária para o Brasil poder se manter de uma maneira fiscal equilibrada, está voltando tudo para trás. O que essa turma pensa que estão fazendo com o Brasil? E aí a gente já começa a ver todas aquelas tratativas, né? Já vemos o Arthur Lira junto com o Lula articulando para que o Arthur Lira possa apoiá-lo dentro da Câmara, contanto que se garanta que ele se reeleja novamente como presidente. O Brasil já está voltando a ser o que era antes, aquilo que nós repudiávamos, que nós não queríamos mais. Mas o importante é que a população hoje acordou, está todo mundo olhando e nós vamos ter o povo brasileiro que fazer contra eles uma frente muito forte para que não façam com o Brasil o que aconteceu na Argentina, na Venezuela, no Chile e em outros países que estão indo para o mesmo caminho. É muita coisa junta e ao mesmo tempo é PEC, aumento de ministérios, é falar besteira, é dólar já subindo, é bolsa caindo. O Brasil, infelizmente, está num caminho muito ruim. Agora, Serrão, daqui a pouquinho nós teremos aí 1 mês, 30 dias do segundo turno das eleições. E nós não temos ainda nenhum ministro anunciado por essa equipe de transição. O mercado está absolutamente ansioso, a imprensa está ansiosa em relação a isso. Quando é que você acha que será essa data e quando seria a melhor data? Olha, eles vão fazer o adiamento dessa decisão final, ao máximo possível. O PT vai protelar isso o quanto puder. Veja, o Partido dos Trabalhadores sequer apresentou plano de governo durante essa campanha eleitoral. Olha isso. Então, a gente agora vai querer cobrar deles ministério? Nenhuma chance. Não é isso que vai acontecer. Agora, ideias nefastas já estão sendo planejadas e com grande chance de serem implementadas. Uma delas é a taxação de IOF, aumentar a taxação do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para exportações do agronegócio. O PT quer vingança contra o agronegócio brasileiro, que foi seu principal adversário nessa campanha eleitoral. Então, esse setor sabe que vai tomar pau. Por isso que esse setor, o agronegócio, está apoiando essas manifestações que o povo brasileiro está fazendo agora de maneira legítima nas ruas, em frente aos quartéis, aonde puder fazer manifestação. Então, o agronegócio tem certeza absoluta de que vai levar uma traulitada. Isso, além de outras novidades que o PT também já anunciou e vai cumprir, tipo criar imposto sobre grandes fortunas. A ideia é pegar todos aqueles que sejam seus opositores e massacrar. É o projetinho Gestapo do amanhã. Vem aí a máquina pública para triturar os inimigos. Quem não acreditar nisso vai se ferrar. É isso, Constantino? Sem dúvida. E veja, Paulo, a falsa dicotomia de responsabilidade fiscal ou responsabilidade social, ela denota, né, ela expõe a mentalidade de butim do PT,
que não entende o básico de economia para saber que riqueza se cria, que o agronegócio, por exemplo, tem que ser estimulado e não punido, que o MST, por sua vez, não produz nada, produz apenas invasão, né, de propriedade. Então, essa turma fica com esse discursinho de que não, temos que priorizar o social, como se priorizar o fiscal fosse antagônico a isso. Não é. E o mercado, então, nem se fala. O Lula mesmo acende uma velhinha ou outra, porque viu que exagerou no tom, né? Não é, realmente, não é assim, mas não vamos atender os desejos desse mercado. O que é o mercado para ter desejo? É um processo dinâmico que envolve milhares, milhões de investidores do mundo inteiro. O mercado de capitais robusto é aquele que financia projetos de empreendedorismo que criam riqueza, emprego. Qualquer país próspero do mundo tem um mercado de capitais sólido, né, desenvolvido. E aí fica o PT com esse discursinho, não, temos que priorizar o social, e aí deixa de lado o fiscal, o mercado e blá, blá, blá. É a mentalidade, Paulo, de economia como um jogo de soma zero, um bolo fixo. Na cabeça de todo petista, você pode conversar desde o mais simplesinho até o mercadante, que é o que fala em nome da economia deles, né? Eles acham que João é rico porque Pedro é pobre. Eles até hoje não entenderam que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, que a idade de bronze não acabou por falta de bronze. Eles não conseguem entender como é que a humanidade tem 8 bilhões de pessoas hoje e os países mais ricos ficam cada vez mais ricos com mais gente. Eles ainda mantêm aquele discurso, aquela narrativa tacanha de que os Estados Unidos são ricos porque exploraram o resto do mundo, a África é pobre porque foi explorada pelos outros países. Quer dizer, é uma mentalidade tosca. Nós temos que ser sinceros aqui na análise, porque senão a gente vai deixar os tucaninhos, né, que botam terno, falam de forma educada, tem dinheiro, tem até gestora bem-sucedida, em alguns casos bancos, né? Vamos deixar eles fingirem que o PT não é isso, que o PT, de repente, aprendeu alguma coisa. Eu repito, não esqueceram nada, não aprenderam nada. E tem um ponto que é fundamental, né? A prioridade do PT, dita aí pelo Lula, é combater a fome. Esse papo tem sido repetido direto. Brasileiro, na gestão do Lula, vai ter direito a 3 refeições por dia. Bacana. Então vamos lá. Como é que você produz comida no mundo? Como é que você mata a fome? É incentivando a agricultura. E a agricultura como um todo. Tanto a agricultura para exportação, que gera muita receita para o país, quanto a agricultura familiar, que aí tem que passar por um sistema altamente qualificado de produção. E isso, engraçado, foi descoberto até por uma parte do MST. Eles hoje têm uma parte deles que investe em agricultura familiar, utilizando cooperativas de crédito. Então veja, tem um setor aí, tem uma cooperativa que é um grande banco que financia inclusive a esquerda. Muita gente não sabe disso. E nós temos isso no Brasil. Então, a única maneira verdadeira de gerar riqueza é capitalismo. Não é esse papo de, vou cuidar do social. Isso é demagogia barata. Isso é tentar manter as pessoas reféns desses esquemas de bolsa disso, bolsa aquilo. Não, o Brasil tem que se livrar disso. Teve a chance de começar a se livrar disso no governo agora do Bolsonaro, mas, infelizmente, a história brasileira ocorre com mais um retrocesso. Então, teremos que suportar talvez mais um retrocesso para compreender que isso vai dar errado e que nós vamos ter que voltar para um sistema de produção séria, de geração real do capitalismo, que vai produzir emprego e renda. É isso que paga a conta, é isso que paga a comida, é isso que faz as pessoas felizes. E não a demagogia de dar bolsa isso, bolsa aquilo. Mas só se produz, né, se divide riqueza quando se produz riqueza. Não tem como distribuir riqueza sem a produção de riqueza. E quem produz riqueza? É o empresariado. É um empresariado que possa trabalhar, que possa empregar, que possa produzir, que possa integrar, que tenha rodovias preparadas para que você tenha uma infraestrutura correta no país. Vejam, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você pegar hoje nos Estados Unidos um pedreiro, tá? Um pedreiro que trabalha numa obra, ele sai da obra de carro 0 quilômetro. Ele mora algumas ruas para trás, numa casa, num condomínio fechado com piscina. Ele viaja uma vez por ano. Uma empregada doméstica nos Estados Unidos, ela chega a ganhar $150 a hora para poder trabalhar. Sabe por quê? Porque ninguém quer limpar banheiro. E quem se propõe a isso tem que ganhar bem. É muito diferente quando você produz riqueza. E uma coisa importante de colocar nessa PEC do fura-teto é a forma que o ministro Paulo Guedes estava prevendo para poder pagar os R$200 a mais. Ele estava colocando a criação de um imposto sobre lucro
lucros e dividendos, que seria garantido de maneira permanente. Sendo permanente, teríamos dinheiro para poder pagar a PEC. Agora, do jeito que está hoje, o que eles estão fazendo? Eles só estão entregando, empurrando a dívida para frente e fazendo com que a gente tenha problemas seríssimos de aumento de juros, de problemas de falta de crescimento de país e tudo que nós vivemos no passado. Está tudo errado no Brasil. Voltamos a ser a República de Banana que éramos no passado. Fala, Constantino. É isso. Agora, veja, sempre partindo da premissa de que Lula assume em janeiro, né? O próprio Tomé já falou isso. O trabalho homérico que a oposição vai ter é de mitigar estragos. É o modo bombeiro acionado, né? O Brasil está olhando a equipe que está aí de transição, a mentalidade que vem com essa turma, quem é o PT e sua quadrilha, porque nós não temos amnésia. A velha imprensa pode ter, a turma da Febraban pode ter, nós não vamos discutir a sério que o Lula surgiu do nada e não é quem é. Então, nós estamos falando aqui em impedir o pior. Impedir uma desgraça definitiva, né? O Brasil vai apontar para a direção da Argentina. E aí, o que cabe aos brasileiros decentes? Arregaçar a manga e lutar para não deixar isso acontecer. E não vai ser fácil, porque a gente está vendo o ativismo judiciário. Hoje, a presidência está na mão da direita. E mesmo assim, eles conseguiram avançar muito e impedir várias mudanças e reformas e até projetos de lei da direita, com o executivo na mão. Imagina o executivo na mão dessa turma, o judiciário ativista do jeito que está e o legislativo cooptável, cheio de centrão fisiológico lá que já está pensando em fazer acordo para preservar os seus cargos, né? Ou as presidências das casas. Então, o cenário é muito sombrio. Não é por acaso que as pessoas estão na rua, não é por acaso que muita gente está vendo isso da forma que aconteceu, né? Sabendo que foram eleições imundas, né, manipuladas, comandadas por alguém muito partidário, e todo mundo está vendo assim, pode ser tarde demais, pode ser a última tentativa da gente impedir esse destino sombrio do Brasil. A história não está contada, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sei que é absolutamente legítimo, né, ter uma expectativa bastante negativa se essa turma voltar à cena do crime, como diria Alckmin.